Olá, crianças! Tudo bem? Preparados para mais uma aula de história? Hoje nós iremos estudar A Sociedade se mobiliza pela abolição. Na sua opinião, como a sociedade brasileira se mobilizou no século XIX para acabar com a escravidão? O que será que aconteceu? O que essa sociedade fez para que acabasse com essa escravidão? Até a segunda metade do século XIX, o homem escravizado lutou praticamente só contra a escravidão. A vigilância britânica e uma efetiva política repressiva do governo imperial puseram fim ao tráfico internacional em direção ao Brasil. Chegaram ao fim 3 séculos de comércio humano entre a África e o Brasil. Vamos lá. Entre 1840 e 1889, o Brasil viveu sob o governo de Dom Pedro II. Esse período é conhecido como Segundo Reinado. Dom Pedro II se tornou imperador com apenas 14 anos, em uma época em que o país passava por várias rebeliões e se acreditava que a existência de um imperador poderia garantir a paz e a estabilidade. Lembre-se que Dom Pedro II era filho e sucessor de Dom Pedro I, o proclamador da independência. Ele assumiu o trono após o chamado período regencial, momento de grande instabilidade política em que aconteceram muitas revoltas no Brasil. A proibição do tráfico de africanos foi o primeiro passo para a abolição da escravidão. Pessoalmente, o imperador Dom Pedro II era favorável à abolição, mas os grandes donos de terra consideravam a compra e venda de escravizados um investimento. Por isso, recusavam-se a discutir o fim da escravidão sem que o governo os compensasse pelo capital que seria perdido. Para os senhores, os escravos, para eles, era rentável, porque eles tinham um interesse financeiro. Logo, eles não queriam que se concretizasse essa abolição, porque eles sairiam perdendo dinheiro. Enquanto o governo e os grandes donos de escravizados discutiam sem chegar a nenhum acordo, a sociedade e os próprios escravizados começaram a agir. Os escravizados resistiam à escravidão como podiam, principalmente com fugas, formação de quilombos e rebeliões. A partir de 1860, setores cada vez mais amplos da população livre das cidades se mobilizaram em defesa da abolição. Surgiram clubes, associações, jornais que difundiam as ideias abolicionistas. O movimento abolicionista adquiriu força a partir de 1880 e a emancipação dos escravizados no Brasil era considerada uma questão de tempo. No mesmo ano, a revista Ilustrada publicou uma caricatura de Ângelo Agostini, na qual um homem branco, usando um guarda-chuva, tenta impedir a chegada da emancipação, representada por uma nuvem em forma de anjo. Os clubes abolicionistas, por exemplo, ajudavam a esconder escravizados em fuga. Reuniam dinheiro para pagar as alforrias. Vocês sabem o que eram as alforrias? Alforrias era a liberdade concedida pelo senhor ao escravizado, voluntariamente ou mediante pagamento. Além deles comprarem e pagarem por essas alforrias, eles defendiam os fugitivos na justiça.
Muitos desses fugitivos eram encaminhados aos quilombos, onde podiam se refugiar, viver e trabalhar livremente. Pressionado pela sociedade, o governo aprovou medidas que extinguiram gradualmente a escravidão. O Brasil foi o último país ocidental a libertar os escravos. A escravidão era o maior obstáculo para a conquista da cidadania pela população negra, uma luta que ainda transcorre no presente. Nós temos nesse quadro as leis abolicionistas. Nós temos o ano em que elas foram criadas e as medidas de cada lei. Em 1850, chamada Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico de escravizados. Em 1871, vem a Lei do Ventre Livre. Ela declarava livres os filhos de escravizados nascidos a partir da data da lei. Os beneficiados por essa lei deveriam ser entregues para o governo criá-los ou tinham que prestar trabalho ao senhor até os 21 anos. Essa lei do ventre livre, ela não assegurava novas oportunidades aos beneficiados por ela e nem mesmo garantia que eles se desvinculassem dos senhores. Eles iriam continuar, com os senhores até completar 21 anos. 1885, Lei dos Sexagenários. Nessa lei dizia o seguinte: libertava os escravizados com mais de 60 anos. Com essa lei, os proprietários de escravizados não teriam mais que sustentar escravizados de idade muito avançada para o serviço braçal pesado. Essa lei, ela beneficiou mais os donos de escravizados do que os próprios escravos, Já que ele não tinha mais nenhuma obrigação, para ele era um custo a menos. Em 1888 é a Lei Áurea, que libertava os escravizados sem compensações aos senhores. A lei foi assinada pela princesa Isabel, que governava o Brasil na ausência de seu pai, Dom Pedro II, que estava na Europa para tratamento médico. Essa lei ela foi enviada à Assembleia Geral pela princesa no dia 8 de maio. 2 dias depois, já estava aprovada e seguiu para o Senado. No domingo, 13 de maio, foi aprovada pelos senadores e, em seguida, sancionada pela princesa. O que a gente pode perceber? Que a libertação dos escravizados ela precisou ser aprovada por diferentes esferas do governo. Vamos falar sobre o combate ao trabalho escravo. O trabalho em condições análogas à escravidão ainda existe no Brasil, principalmente em setores como a construção civil, a indústria têxtil e nas atividades rurais. Quais são essas atividades rurais? Pecuária, agricultura, carvoarias e madeireiras. Hoje, o direito ao trabalho digno para todos é reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Federal. Combater e denunciar o trabalho escravo é uma obrigação de todos nós. A difícil vida dos ex-escravizados. Após a abolição, os escravizados libertos não receberam assistência do governo para se integrar à sociedade e se tornar cidadãos plenos. Como não tinham acesso à terra nem à educação, os ex-escravizados e suas famílias tiveram bastante dificuldade
em se adaptar à nova situação. Temos um trecho de um historiador que ele conta como foi o fim da escravidão para essas pessoas. Esse historiador é o Flávio dos Santos Gomes, que diz o seguinte no trecho: os libertos, apelidados de os 13 de maio, procuravam redefinir os rumos de suas vidas. Famílias negras inteiras abandonaram fazendas, migrando para outras regiões. Não poucos negociaram permanência e relações de trabalho com antigos proprietários, garantindo salários, parcerias e roças. Os escravos libertos também tiveram que lidar com a discriminação e o preconceito da sociedade. Sem outra perspectiva, muitos se fixaram nas periferias das cidades, vivendo sem um trabalho fixo. A abolição foi o começo de uma luta pela igualdade que permanece até os dias de hoje. Então, crianças, o que acharam desta parte da nossa história? Uma história que conta a vida de pessoas que foram escravizadas e que hoje nós temos na nossa sociedade as pessoas afro-brasileiras que estão lutando pelo seu lugar na sociedade e temos um obstáculo, que é o preconceito contra eles. Nós iremos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Realizem as atividades de vocês no seu livro de história e até o nosso próximo encontro. Até mais!